Pessoal do terceirão, meus queridos alunos da 3001, 3002, esse é o último vídeo que eu gravo para vocês, né? E, como em todos os outros, eu faço com muito prazer, mas dessa vez, vamos dizer assim, com um pouco de tristeza, né? Porque eu não vou fazer isso de novo para vocês, né? Eu não vou dar mais aulas para vocês, não vou fazer mais lista, não é? Isso pensando do meu ponto de vista. Agora, olhando diretamente para vocês, é uma felicidade, porque vocês estão se formando, né? Vocês estão vencendo essa etapa importantíssima na vida de, de cada pessoa, não é? Para que vocês comecem a viver uma fase muito, muito interessante, muito importante, que é aquela hora que você começa a escolher o que você pretende ser no futuro, ou já colocar em prática aquilo que você já tinha decidido, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham sucesso, tenham boas oportunidades, bons momentos, e que se eternizem por anos, mas, acima de tudo, que sejam felizes. Talvez não vão ser chefes de uma grande companhia, não é? Vão ser donos de grandes empresas, mas, de repente, vão ser um bom funcionário de alguma empresa que não ocupe cargos de destaque nenhum, mas vão estar realizados, vão estar felizes. Isso que importa, gente. Prezando sempre, não é, a família, a amizade, o respeito, o trato, o temor a Deus e o bem das pessoas. O que eu digo para vocês é que vocês sejam, como a Bíblia, vamos dizer, nos sugere, né? Paulo sugere, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes, para que vocês sejam cada dia mais críticos e maduros para observar o entorno de vocês, composto por pessoas e situações que a gente não controla, de forma que ninguém te prejudique, não deixe ninguém te prejudicar, não deixe ninguém subir em cima de você para conseguir algo para si próprio. Não permita isso. Sejam prudentes como as serpentes, para quem você conta, para quem você fala, para quem você confidencia, com quem você anda. E a primeira parte do versículo diz, né? Sejam simples como as pombas. Em outra tradução diz, sejam inofensivos, incapazes de fazer mal para alguém. Não levantem um dedo, não levantem mesmo um pensamento em querer fazer mal para alguém. E se isso aconteça, que fique só no pensamento e não caia na prática. É isso que eu desejo para vocês, tá bom? Os meus queridos alunos que acompanham desde 2020, a primeira série do ensino médio, e foi com grande prazer que eu acompanhei vocês. Infelizmente, 2 anos online, praticamente, mas eu pude curtir muito vocês nesse ano de 2022, que foi um ano presencial. Para mim, essa é a grande dádiva da vida. Ter as pessoas que você gosta, que você ama por perto, não é? Agora a gente vai acabar se separando, porque cada um vai tomar rumos diferentes, mas eu espero encontrar cada um, apesar que é uma coisa quase impossível, mas eu gostaria de encontrar cada um de vocês pela vida, né? E mesmo passando dificuldades, vocês vão ser homens e mulheres que valem a pena estar perto. Tá bom? Um grande beijo. Bom, gente, vamos fazer nossa listinha, então? A listinha vai ser rápida, tá? Eu acredito que no máximo com 15 minutos a gente faz essa lista. Ela tá aqui, ó. Eu coloquei ela numa página só do Paint. Então, eu acredito que aí, rapidinho, a gente termina essa lista e eu peço a Deus que seja bem útil para vocês. Vamos lá, então? As questões teóricas, eu vou só comentar, deixar por conta de vocês, para que coloquem, né, a definição de acordo com suas palavras, mas eu vou comentar e vou dar a resposta no meu ponto de vista, né, talvez mais, mais técnico ou mais engessado, e cabe a vocês colocarem uma resposta, né, que com certeza vai enriquecer o conceito de cada assunto abordado. Beleza?
Bom, essa lista tem um exercício só, gente. Que eu me lembro na prova de vocês, eu estava até olhando agora, tem apenas um exercício também. Ou digo, uma questão de cálculo. Se tiverem duas, é muito, tá? O restante é conceito. Então vamos lá, olha. Questão 1. Um segmento de trilho de ferrovia, medindo 50 metros a 30 graus Celsius, é a temperatura ambiente, foi submetido a um aumento de temperatura e passou a marcar 35 graus Celsius. Estava lá o trilho, não é? Numa temperatura de 30 graus. Por algum motivo, esse trilho passou para 35 graus. De repente, os 30 graus é a temperatura medida pela manhã, e quando vem à tarde, quando o sol está pino, essa temperatura do trilho passa de 30 para 35, coisa muito normal. Como esse trilho foi aquecido, a sua temperatura inicial, ela foi acrescida de um valor numérico, esse trilho vai se dilatar. E no nosso cotidiano, não é? Genérico, o trilho vai aumentar de tamanho. Se ele tem esse tamanho, ele vai crescer aqui alguns milímetros, alguns centímetros, alguns metros. Na verdade, na prática, gente, o trilho ele vai se dilatar alguns milímetros. Não passa disso, tá? Mas no nosso cálculo aí, ele vai se dilatar alguns metros. Eu coloquei valores menores para facilitar nosso cálculo, tá bom? Então vamos lá? Olha só, o trilho tinha 30 graus e ele passou para 35. Com 30 graus, ele tinha 50 metros. Com 35, para quantos metros ele foi? É isso que a gente vai calcular. Então, calcule a dilatação do trilho após esse evento e considere o coeficiente de dilatação linear do trilho, do material que foi feito o trilho, igual a alfa, né? O coeficiente de dilatação linear, alfa, igual a 0,01. Esse 0,01 seria 1 vezes 10 a menos 2. Mas, na verdade, o coeficiente de dilatação desses elementos que formam trilho, um aço, um ferro enriquecido, está na ordem de 1 vezes 10 a menos 6. É bem menor que isso, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar nossa fórmula. A fórmula de cálculo para dilatação linear. Dilatação linear, ΔL, é igual o comprimento inicial a 30 graus, ou né, a primeira temperatura, que multiplica o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e multiplica o ΔT, que é a diferença de temperatura. ΔT, gente, é T final menos T inicial. Qual é o T final? Temperatura final, 35. Qual é a inicial? 30. Então, qual é o nosso ΔT? 5. Então, vamos lá. É um cálculo muito simples. ΔL, L0 ou L inicial, 50 metros. Quanto vale o coeficiente de dilatação linear do trilho, do material do trilho? 0,01. Vezes 5 ΔT. Quanto dá isso, gente? Eu vou fazer na calculadora, para não perder muito tempo, tá bom? 50 vezes 0,01, né? A 0,5. Vezes 5, 2,5. Significa que o trilho aumentou 2,5 metros. Se ele tinha 50 metros no início, ele passou para 52,5 metros. Beleza? Vamos para o número 2. Quando e por que a dilatação térmica de um corpo? Quando e por que ocorre a dilatação térmica de um corpo ou objeto qualquer? Quando suas moléculas ganham uma agitação maior. As moléculas estão lá, né? Como todo corpo, as moléculas estão se agitando. Se essas moléculas começam, de alguma forma, né? Por algum motivo, se agitar mais do que o normal, eles vão ganhar temperatura. Tá? A agitação molecular, gente, aumenta a temperatura. O que a gente chama de temperatura é agitação molecular. O que a gente chama de calor, o tempo está mais quente, porque a agitação molecular do nosso ar atmosférico está maior. Por quê? Ele foi incidido, ele absorveu raios solares. Sempre vem de uma fonte de calor. No caso, o trilho, ele aumentou por quê? Ele recebeu uma agitação molecular maior, de suas moléculas maior, porque ele foi imerso em um aumento de temperatura do ambiente. Então, quando ocorre a dilatação térmica? Quando há aumento de temperatura. E por quê? Porque o aumento de temperatura significa maior agitação molecular. Número 2. Número 3.
o que é a luz, como se propaga e qual é a sua velocidade na atmosfera. A luz é ainda uma incógnita para a comunidade científica, por uma parte da comunidade científica a considera como partícula, corpo, que tem a massa, e outros a considera como apenas uma onda eletromagnética transportadora de pacotes de energia. Tá bom? Então, a luz, vamos colocar como se ela fosse pacote de energia. É uma variação ou uma vertente de uma onda eletromagnética que se propaga de forma retilínea no espaço, mesmo que esse espaço não tenha um meio físico, não tenha uma atmosfera, porque ela também se propaga no vácuo, e continuamente, até que ela encontre um obstáculo que a absorva ou a reflita para outra direção. Tá bom? Qual a velocidade da luz no vácuo ou na nossa atmosfera? 300 mil quilômetros por segundo. É isso mesmo, tá? 300 mil quilômetros em um segundo. Beleza? Número 4. Qual é a definição para objetos iluminados e luminosos? Gente, esse iluminados, como são termos bem parecidos na fonética, né? Iluminados, luminosos, nos confunde muito. Eu fui gravar um vídeo para os meninos do segundo ano, porque eles estão vendo esse assunto também. Eu tive que cancelar o vídeo, porque eu acabei trocando as definições. Objetos iluminados são objetos que têm luz própria. Iluminados têm luz própria. Exemplo, o sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa. E os luminosos? Os luminosos é aqueles que recebem luz dos iluminados, ou que refletem luzes dos iluminados. Eles recebem e refletem. Uma parte é absorvida, outra parte é refletida. Nos casos luminosos, eles refletem muito mais, vamos dizer, 80%, 90% daquela luz que eles recebem dos iluminados. Qual exemplo de um objeto luminoso? Lua. Tá? Ela recebe a luz do sol. Então, iluminados, aqueles objetos ou corpos que têm luz própria. Os luminosos, é aqueles que refletem a luz recebida dos iluminados. Beleza? Número 5. Qual é a definição física de onda? Vibração natural de qualquer corpo ou objeto, vibração natural de qualquer corpo ou objeto, provinda da agitação molecular. Beleza? Provinda da agitação molecular e que se propaga no espaço em função desse espaço e do tempo. Beleza? Isso é definição de onda. Quais são os tipos de onda existentes? A onda eletromagnética e a onda mecânica. A onda eletromagnética não precisa de meio físico. A onda mecânica precisa, sim, de meio físico para se propagar. Um exemplo. Que tipo de onda é a luz e que tipo de onda é o som? A luz, uma onda eletromagnética. E o som? É um exemplo clássico de uma onda mecânica, que precisa de um meio físico para se propagar. No nosso caso aqui, vocês estão me ouvindo? É porque estou vibrando as cordas vocais e o ar que está entre nós. Ou o receptor do meu computador, que vai ser transformado em som para vocês quando assistirem o vídeo. Beleza? Número 8. De acordo com o comportamento estudado do som, qual o conceito para ressonância sonora? Ressonância sonora é quando dois corpos que têm agitação molecular e propagação de onda diferentes, de repente, passam a vibrar na mesma frequência, no mesmo comprimento de onda, no mesmo período de onda, na mesma frequência. Com amplitudes talvez diferentes, mas eles passam a vibrar de uma forma ressonante. Eles começam a produzir ou gerar ressonância, porque um objeto passa a vibrar ou emitir ondas na mesma frequência do outro. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo bem clássico de uma ponte, da ponte de Dakota, nos Estados Unidos. Estava lá o viaduto, a ponte, né, a de Dakota, estava lá o viaduto, e não muito não por uma tempestade de vento não muito considerável, o viaduto ou a ponte, ela começou a entrar em ressonância com o vento. O vento tinha uma certa frequência. E, de repente, caso raro de acontecer, mas acontece. Essa ponte
sai da sua frequência normal de vibração e entra na mesma frequência de vibração do vento. A cada espaço de tempo, essa frequência de ressonância vai ganhando amplitude. Até que, gente, se vocês quiserem encontrar isso no YouTube, tá? Colapso da ponte de Dakota nos Estados Unidos. Vocês vão ver que ela entra em colapso, ela cai. Ela se destrói apenas por entrar em ressonância sonora com o vento. Beleza? Isso é ressonância sonora. Dois corpos que passam a vibrar com a mesma frequência de onda. Número 9. Número 9. Qual a definição para a termodinâmica? Estudo do calor para geração de movimento. Termodinâmica. Termo vem de temperatura e dinâmica, movimento. É o estudo do calor que gera movimento. Um exemplo clássico, a maré fumaça. Espera só um minutinho. Esse cachorro aqui me atrapalhando. Fica quietinho, meu filho. Um exemplo, a maré fumaça. Ela, por uma fonte de calor, a caldeira, alimentada com lenha, e lenha inflamada, ela passa a produzir vapor através de um tanque d'água, e esse vapor, não é? Através de um circuito de transmissão, coloca movimento nas rodas de uma locomotiva. A gente viu isso em termodinâmica. Eu acabei de dar essa aula agora na AV1, no simulado 1 dessa etapa, da terceira etapa. Beleza? Estudo do calor para geração de movimento. Número 10, para encerrar. Qual é o termo que gera... perdão, gente. Qual é o termo que rege a primeira lei da termodinâmica? Conservação de energia. Tá bom? Conservação de energia. Beleza, gente? Bom, é isso. Nosso vídeo está pronto. Daqui a pouco eu vou converter para o YouTube e passo para vocês. Um beijo. E o que eu posso dizer para vocês é a saudade. Todos fiquem com Deus.